Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que a gente fala de gestão, negócios, empreendedorismo, comportamento é difícil, né? Comportamento humano e sobre o dia a dia de quem tá nas trincheiras jogando o jogo do empreendedorismo. E para falar sobre um tema super legal hoje com a gente, como que a gente performa na vida e nas finanças em 2025, né? O que tem a ver finanças, né, no nosso dia a dia? Como que a gente melhora nosso comportamento para que a gente performe melhor também nos nossos negócios? Para falar desse tema com a gente, Brunão, você é de casa já tá em casa, Brunão. Irmão, aqui no Papo Empreendedor, como você já sabe, quem se apresenta é o convidado. Então sinta-se em casa e fala aí para nossa galera quem é o Bruno, aquilo que você faz e começa já essa pauta. O que é para você performar nas finanças e na vida e nos negócios em 2025. Obrigado o convite, obrigado por estar, tendo a honra aqui de estar contigo. Você sabe o quanto eu gosto de estar na tua presença aí, a gente gerando conteúdo. Então, sou o Bruno, estou atualmente com 38 anos, casado com a Tatiana, pai de 2 filhos. Você vai ter você já está tendo essa experiência aí que o Miguelzão vai chegar. Arthur de 4 e o Davi está com 4 meses. E eu tenho uma performance no mundo das finanças, tenho 8 anos, comecei vendendo seguro de vida e ao longo dessa jornada fui mudando um pouco o modelo de negócio. Estou até startando um conceito novo baseado no que eu vinha fazendo, então até uma forma de divulgar aqui, é a Nelop, que a gente se baseia em ecossistemas para aproximar pessoas, famílias, negócios e empresas. Eu acho que não tem como separar CPF de CNPJ, a não ser que seja uma maneira estratégica para não ter vulnerabilidade. Sim. Mas ao final a gente está falando de pessoas e pessoas, para mim, são famílias. Então Boa. Essa é a forma de a gente conseguir performar nas finanças inicialmente aí. Irmão, começo de ano, todo mundo faz inúmeras promessas. Vou ficar rico, vou ficar magro. E uma delas tem relacionado a finanças, né? Todo mundo ao começar o ano quer mudar seus hábitos, quer ter reserva de emergência. A gente poderia dar inúmeras dicas aqui de como fazer. Guardar 30% do seu salário e tudo mais. Cortar suas despesas supérfluas. Mas como que o nosso comportamento, e nossos ideais e também nossos princípios influenciam na nossa performance financeira? Bom, uma pergunta bem aberta. Eu vou falar um pouquinho do que eu tenho conversado ao longo desses 8 anos. Então a gente tem que sempre estar avaliando o contexto. Às vezes a dica para o solteiro não é igual para o casado ou para aquele que está com filho. Tem pessoas que têm um nível de exigência com relação a acesso, que o dinheiro permite acesso maior. Falar de educação, eu posso dar N exemplos, né? Eu tenho um custo hoje de educação com os meus filhos, que tem pessoas que podem achar caro e conheço pessoas que gastam muito mais do que eu. Então, a gente tem que sempre estar avaliando o contexto. Mas o ponto inicial para mim a pessoa ela tem que ter entendimento do consumismo. Hoje, no mundo que a gente vive, a forma como a gente acaba adquirindo, comprando as coisas, revela muito como a gente está no nosso comportamento diário. E se a pessoa está num nível de endividamento, eu falo que o primeiro passo é ela parar com os parcelamentos e colocar, obviamente, as contas de uma forma visível. Se for uma pessoa casada, chamar o cônjuge para ter ciência daquela realidade e definir alguns objetivos. Porque se a pessoa não tiver definido o que ela quer, não é que só qualquer caminho serve, mas ela fica sem orientação. Ela não sabe a atitude que tomar e o comportamento que ela está levando para aquele resultado não vai chegar no objetivo que ela deseja. Então, eu acho que é muito importante avaliar contexto e o direcionamento dos objetivos. É um clichê, mas é muita realidade, né? Sim. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Perfeitamente. E, Brunão, por que você acha que a gente está nessa realidade nacional de um povo brasileiro endividado? Obviamente que são cenários econômicos que influenciam, mas você como um profissional da área, né, há um tempão aí, dando assessoria, dando mentoria, dando consultoria, revendo ações dos seus clientes, como que você vê esse comportamento de um país endividado mesmo, seja no poder público, né, que está extremamente endividado, mas na PF também, a galera não se preocupando ou tendo até um senso de irresponsabilidade, como que você vê isso? Eu falo que o endividamento ele é muito benéfico para o crescimento da civilização. Se não fosse o crédito, a dívida, nós não chegaríamos onde a gente está hoje. O problema é a compulsividade e a falta de orientação. Então, se você for se endividar por algo supérfluo,
pode ser uma decisão equivocada. Porque tem grandes diferenças. Sem dúvida. Um apartamento ou parcelar o cartão de crédito. Sem dúvida. Então, hoje, os bancos, eles fazem muito dinheiro dando crédito para as pessoas. E aí tem aquela brincadeira, né? Ganho 1.000 de salário, tenho mais 1.000 de crédito, tenho 2.000 de salário no mês. Sim. Você sabendo utilizar o crédito, o seu acesso ao crédito, isso vai te proporcionar novas experiências, novas aquisições. Então, um planejamento, ele é muito importante e também uma estratégia para ver qual é a qualidade da dívida, por quanto tempo vai ser esse endividamento e o objetivo. Eu digo que uma moradia faz total sentido você se endividar. É algo que você acaba tendo uma proteção e não depende de um terceiro. Vamos dar o exemplo do aluguel de uma casa. Num determinado momento, se o proprietário resolver encerrar o contrato, aquele inquilino ele vai ter que buscar uma nova alternativa. Já a questão de um carro, por exemplo, hoje está muito em evidência a locação. Só que a gente tem que entender para que vai ser esse uso, se essa pessoa já está adquirindo uma residência, como que está esse nível de reserva dela. Então, de uma forma analítica, observar o caminho que essa pessoa deseja. Muitas das vezes a pessoa ela usa a própria casa para um negócio, às vezes a pessoa usa um dinheiro de rescisão para empreender. Vai muito de definir o objetivo e essa pessoa meio que queimar um navio, tomar uma decisão e seguir no prumo daquilo, né? Não sair do objetivo, mas com um olhar atento e um grande entendimento para as pessoas. O endividamento ele tem correção. As pessoas têm um medo de ficarem endividadas por questões do passado. De alguma forma, trauma, né? De alguma forma, ou né, os nossos pais, os nossos avós diziam essa questão do nome limpo. Até fui almoçar hoje com um amigo e ele disse isso. No passado, eram fichas mesmo que eram feitas, né? A gente vive num mundo de tecnologia. E nessas fichas, para você ficar com a ficha limpa, a pessoa ia lá e apagava a sua ficha. Então, era um papel. Sim. Então, essa questão do limpar o nome, de não ter um lastro, o que a gente precisa entender os bancos no nosso país têm taxas abusivas. A gente, por falta de conhecimento, toma decisões equivocadas. Claro, temos que ser responsáveis, sem dúvida, mas existem alternativas. Um dos trabalhos que a gente desenvolve dentro da consultoria, a gente ensina as pessoas a reconfigurar o endividamento. Claro, primeiro é fazer o gerenciamento de risco. Nós não temos um olhar para gerenciamento de risco. Esse é um fator muito importante. A gente acaba fazendo no automático, não tem entendimento das consequências e isso pode gerar frustração, término de casamento, enfim, uma série de coisas. Tá, por conta das explica finanças. esses dois conceitos. O que seria essa geração de risco, Gerenciamento de risco Isso aí. e também esse reenquadramento de endividamento. O gerenciamento de risco nada mais é que as vulnerabilidades que podem nos levar para um descontrole financeiro. Então, existem desde situações de gerar receita. Se você hoje está gerando uma receita abaixo do seu gasto, o seu gerenciamento de risco está sendo mal feito. Seu endividamento ele vai aumentar. E existem também situações incontroláveis. Por isso que lá atrás, quando eu comecei a vender seguro de vida, eu comecei a entender um pouco mais do que é o mercado financeiro. Uma das ferramentas mais úteis num planejamento financeiro é ter um seguro de vida adequado à sua realidade e ao seu contexto. Existem seguros desde 30, 40, 50 reais a seguros multimilionários hoje em dia que empresários chegam a pagar 1, 2 milhões ano para ter uma pólice de seguro de vida. Mas isso é feito de forma estratégica. Não seguro de vida só por morte. Existe só por morte, mas também existe um complemento hoje. A elaboração das seguradoras trouxe coberturas que fazem o cuidado também do gerenciamento ao longo da vida. Então o seguro ele deixa de ter aquela preocupação só no caso de morte e passa também a ter utilidade em vida. Eu aconselho as pessoas a ter, além de uma reserva, além de ter um planejamento, um olhar para a importância da ferramenta. E ela é totalmente acessível. Quem não tem hoje 30, 40, 50 reais? Sim. Nem um McDonald's dá para comprar? Não mesmo. Então, e do lado do endividamento, qual que é a relevância? Se a gente for se endividar por uma questão de consumo, seja aquisição de vestuário, uma viagem, tudo vale a experiência. Mas por quanto tempo eu vou pagar isso? O que isso vai me trazer de retorno? Se a gente for usar o conceito da dopamina, o sentimento de realização, ele rapidamente ele é abastecido. Simples, não sei se você já teve a oportunidade de comprar um carro zero na sua vida. Sim.
você vai lá na concessionária e compra o carro, você, sei lá... Uma delícia, né? Pode passar uma semana, vai. Talvez uma semana hoje em dia seja muito, até pela maneira como a gente é abastecido de informação. Mas passa uma semana, daqui a pouco você olha, já sai um novo carro. Então, esse desejo do consumo acaba influenciando a gente, muitas vezes, tomar decisões equivocadas e esse autoendividamento. O importante é, se você entrar no endividamento descontrolado, onde o que você está gerando de receita é incapaz de pagar o seu endividamento, existe, não é uma fórmula mágica, mas existe uma maneira de você corrigir isso. Vai ter, sim, algumas decisões a serem tomadas. Se você estiver num casamento, é importante as pessoas, ambas as partes, estarem cientes. E também, na questão de gerenciamento de risco, se você for um empresário, o que isso pode trazer de vulnerabilidade? Se você for um CLT, o que isso pode trazer de vulnerabilidade, seja dentro da tua empresa ou dentro da sua família, da sua vida pessoal. Brunão, você falou que as pessoas, né, às vezes tomam decisões por falta de conhecimento. É bíblico, né? O povo perece por falta de conhecimento. Sim. Você trouxe o exemplo do carro, né? De repente, sei lá, para o meu pai, que sempre pensou que o patrimônio, que eu preciso adquirir patrimônio, que eu preciso adquirir imobilizado. De repente, falar para ele, olha, você vai alugar um carro é melhor. Para ele pode parecer muito absurdo e ridículo isso. E as coisas mudam e a sociedade muda, né? Acho que é um exemplo bem legal. A questão da locação do carro. Esse olhar estratégico, esse olhar sem uma crença pré-definida, ele vai fazer com que você avalie mais possibilidades para entender, sei lá, se realmente eu preciso do carro, se realmente eu preciso daquele modelo de carro. É mais ou menos nesse sentido que você traz essa questão de ter decisões mais estratégicas quando a gente fala de finanças? Hoje, com o quesito locação de carro, a gente passa a ter acesso a um carro que talvez, para termos a posse dele, exigiria muito mais recurso. Um score onde gerasse um crédito, no caso um financiamento, ou até numa aprovação de uma carta de consórcio, por exemplo, e também uma descapitalização. O brasileiro, de certa forma, ele é acostumado a não ter a consciência de ter o dinheiro guardado. É muito difícil da pessoa conseguir olhar para a conta bancária e ver as cifras aumentando. O comum é olhar e falar, nossa, eu tenho dinheiro para gastar. E voltando para o conceito do carro, eu vejo muito mais como acesso. Então, dá um exemplo de uma família com 4, marido, mulher e 2 crianças. Um carro básico funciona? Claro que funciona. Vai depender do acesso, ou quanto receita essa família gera. A depender da situação, se for um salário mínimo, às vezes nem o carro vai ter que usar transporte público. Conforme essa família ela vai aumentando o seu poder, sua capacidade de gerar receita, ela vai tendo acesso a outras opções. A questão da locação vai muito intrínseco do que é o momento. Se a gente for fazer uma estrada de longo prazo, a alocação ela acaba sendo um custo muito elevado e não faz sentido. O que eu digo quanto à alocação é da renovação do bem. Se você trocar de carro todo ano, você não vai fechar conta, você vai ter prejuízo. Agora, para que é esse carro? Serve de status no seu modelo de negócio? Te ajuda? Isso vai te ajudar a fechar contrato? Isso vai te trazer um empoderamento da sua autoridade? Ou não, simplesmente é um bem de consumo? Se for um bem de consumo, eu entendo que a alocação faz muito mais sentido, porque você vai usar por aquele período de tempo. Se necessário for, você dá um reenquadramento com o tipo de veículo que você necessita, porque no caso, se você for ficar comprando coisa muito antiga, por mais que o dinheiro seja seu de posse, isso pode gerar consequências de um carro que dê problema, depois você se cansa dele. É aquilo. Quem é acostumado a ter carro mais velho, né, não comprar carro zero, em algum momento pode ter a experiência de ter um motor pifado, alguma outra coisa que vai levar a pessoa a refletir. E o fato de você não ter o compromisso do bem, da manutenção do bem do ponto de vista financeiro, obviamente você vai cuidar daquilo mesmo sendo locado. Mas aquilo não é uma responsabilidade financeira. E te permite a não imobilizar um dinheiro dentro daquele bem que você possa usar, seja para uma aplicação. Eu digo que guardar dinheiro é um comportamento. Ah, vou guardar dinheiro na poupança. Parabéns, cara. Porque já tá melhor do que lugar nenhum. Sim. Outro dia eu tava atendendo um cliente, ele falou, cara, eu tenho dinheiro guardado debaixo do colchão. Uma pessoa mais antiga. Falei, cara, muito bom. Pelo menos porque, tem. Cara, tem dinheiro. Só cuidado, né? Sim. Com as situações aí do gerenciamento de risco. Vamos olhar o que tem de vulnerabilidade. Não conta para todo mundo, né? Ou conte para o mínimo de pessoas possível. E o feito é melhor que o perfeito, né? Exato. Então, nessa questão de utilizar o acesso, eu acho que vale muito mais do que posse. O único ponto é a casa. Eu acho que a casa é algo que tem que ser priorizado mesmo.
Se você puder fazer a aquisição do seu lar e com o tempo ir mudando de acordo, seja a sua capacidade de renda, os acessos que você tem de fazer mais dinheiro, beleza. Mas do contrário, garante uma moradia ali que eu acho muito importante. Legal. Brunão, você sempre tem uma postura muito ampla, né? Você não vê o teto como um limitador na hora de você pensar os seus negócios, também de você dar suas consultorias. E a gente tá cheio de guru, né? Na internet principalmente, que tem soluções mágicas para resolver todos os problemas. A gente tem os gurus das criptos, que você precisa colocar todo o seu patrimônio em cripto. A gente tem os gurus dos leilões, que não vamos capitalizar tudo e vamos imobilizar todo o meu patrimônio. Eu particularmente não gosto de extremismo, eu acho que não cabe em nenhum lugar o extremismo e o fanatismo, né? E é muito difícil, né, de existir alguma área da nossa vida que exista uma verdade absoluta. Como que você vê essa sua definição, né, que você acaba muito fazendo diagnóstico antes de falar, esse é o caminho bom, porque de repente esse caminho pode ser bom pro Felipe e não ser bom pro meu vizinho. Como que você vê esse olhar, esse feeling muito do diagnóstico do seu cliente antes de sugerir uma solução, ao invés de você sair descendo goela abaixo? Felipe, coloca todo o seu patrimônio em cripto, por exemplo. Vão ter os padrões de acordo às populações. Então, hoje a gente tem dois conceitos, inclusive ontem a gente estava conversando internamente no escritório, existe um conceito 70-30, de você usar 70% da sua receita para bens de consumo, seja o padrão de vida, e os outros 30% você redireciona e desses 30% você consegue salvar 10%. Tem gente que não consegue salvar nada, porque também não dá prioridade nisso. E tem um outro conceito que a gente faz um 50-30-20, onde a pessoa poupa 20%. Então, ter um orçamento definido é muito importante. Você ter um direcionamento. Pelo menos você vai colocar um desafio para cumprir as atividades. Então, a gente fala muito disso. Se você não tiver clareza do que você vai ter que fazer, vai ser normal, se você for dar um rolê no shopping, passar lá e querer consumir alguma coisa. Sim. Então, a gente direciona as pessoas para observar esses padrões, ajustar comportamento. Porque eu falo, o dinheiro no nosso trabalho, na nossa empresa, é só um ponto de aderência. Porque ao final a gente precisa fazer com que a pessoa entenda se há necessidade de ajustar comportamento ou não. Se o que ela está fazendo vai trazer satisfação pessoal. Porque dinheiro, ele dá acesso, te dá várias coisas, mas eu entendo que o dinheiro, por si só, ele é vazio. O que dá satisfação de vida é ter uma família, é ter bons amigos, é ter comunhão com Deus, é você estar preenchido com coisas que fazem sentido. Agora, o dinheiro por si só... Ele é uma parte do processo. Exato, ele é vago. Ele não é o processo como um todo, né? Exato. E, Bruno, você acha que essa dificuldade que a gente tem, no geral, de planejamento, né? É nítido. O brasileiro tem uma dificuldade com planejamento, seja o planejamento financeiro, pessoal ou estratégico, né? Eu, Felipe, funciono muito bem com meta, né? Se dá uma meta pra mim, eu vou cumprir a meta porque eu sou competitivo, inclusive. Você acha que essa falta de planejamento, de definir aqui, sei lá, eu quero juntar R$2.000 na semana, essa falta de objetivo é o principal motivo da gente não conseguir prosperar tanto em relação ao resultado financeiro? Como que você vê isso? Eu acredito, não só acredito, é o que eu vivencio. Nós temos exemplos dentro do escritório de pessoas com alta capacidade de gerar receita, que não tem nenhuma reserva ou pouco guardam dinheiro. E pessoas com capacidade de gerar renda muito inferiores, com mais dinheiro guardado. E é a questão da disciplina. Mas antes da disciplina, a pessoa ela tem um desejo, ela tem um objetivo. Antes até do objetivo é um desejo. Se a pessoa ela quer melhorar de vida, ou o desejo dela é uma viagem, que seja, ou é aquisição. Vou dar esse exemplo de um cliente nosso. Em um determinado momento ele queria fazer a aquisição de um equipamento para um trabalho à parte que ele fazia. Cara, ele criou a disciplina de guardar o dinheiro ali. Claro, em determinadas situações ele não gastava dinheiro com deslocamento de carro, ele usava transporte público, porque ele tinha uma capacidade menor de gerar renda. E ele entendeu que aquele comportamento dele ia contribuir para o objetivo. Então, ter esse alinhamento é muito importante. A gente saber onde a gente está. Fala um pouco das multidões, né? De estar no meio da boiada. Por diversas vezes a gente vai ser influenciado por isso. Mas é válido refletir. Um ex-chefe meu, um empresário de sucesso, né, na nossa cidade, uma vez me ensinou. A tomada de decisão no momento emocional, na maioria das vezes, ela é prejudicial. E ele usava muito o exemplo da aquisição do carro. Você vai lá, tem 3 modelos, o básico, o médio e o top. O cara, às vezes vai no médio, cara. Vai atender dos 2 jeitos. E outra, chegou lá, não toma decisão já de imediato. Espera um pouco.
Na venda, o vendedor ele faz com que, obviamente, você não perca o tempo. Porque Sim. depois você acaba refletindo mesmo, o emocional faz com que você pondere. E às vezes você vê que aquilo não é a necessidade que naquele momento foi criado. Então, ter esse alinhamento com o seu objetivo, até para também saber esperar o tempo das coisas, né? Levou pelo menos aí uns 30 anos para eu e para minha esposa para a gente fazer a aquisição de um apartamento que a gente ainda está no planejamento, estamos pagando ele. Então, não é do dia para a noite, o que isso vai trazer de responsabilidade, quais são os compromissos que eu tenho que abdicar, porque no final do dia a gente quer fazer um pouco de tudo, só que tem hora que a gente tem que priorizar. E às vezes a gente tem um senso de imediatismo muito rápido, né? Eu quero tudo pra agora, eu quero ser milionário antes dos 30, eu quero ter uma casa, eu quero ter um iate, eu quero ter uma Porsche, eu quero tudo, né? Então acho que tem muito da questão comportamental. A gente tava falando sobre endividamento. Mas e o cara que ele tá confortável, ele de repente tem uma reserva de emergência, mas ele tem uma ambição, ele quer crescer, né? Ele quer prosperar ainda mais. Só trabalhar mais e aumentar a receita é o caminho para eu fazer uma alavancagem financeira? Ou existem outras estratégias, Bruno? Existem outras estratégias, mas a pessoa tem que estar ciente de que o trabalho dela é o fator principal de gerar renda. Por que eu falo isso? A pessoa ela tem know-how naquilo, é aquilo que faz com que ela garanta-se sozinha. Tudo que for à parte é um fator multiplicador. Então, primeiro é gerar a renda, gera essa recorrência e entende do negócio dele. Às vezes você vai estar num ramo de atividade que você não vai gerar muita renda. Então, você vai ter que ter ciência daquilo que, fazendo aquela atividade, você não vai chegar muito longe perto dos seus sonhos. Ou você diminui os seus sonhos, ou você muda a forma de gerar renda. Uma vez feito isso, tendo a reserva, que é esse exemplo que você está dando, existem diversas formas de você multiplicar. Ramo imobiliário, mercado financeiro, uma aquisição de empresas. Então, você tem que estudar um pouco do mercado, aí vale a pena conhecer novos ambientes, novas pessoas, para você mudar o resultado. Até dentro do nosso nicho de negócio, além da assessoria, da consultoria e da mentoria que a gente faz, a gente tem a intenção sempre de estar buscando empresas para que a gente leve um novo conceito para os nossos clientes. Então, hoje, além do que a gente gera de resultado com o mercado financeiro, com a parte de investimento, em plataforma de investimento, nós temos uma atenção muito bem posicionada com relação à construção civil. Legal. Construção civil sempre gerou renda, sempre deu resultado. Agora, o problema é dessas respostas binárias, né? Ou é sim, ou é não. Se você conseguir fazer um pouco de cada coisa, mas obviamente priorizando o que para você faz mais sentido, tem gente que está mais acostumado a ver o dinheiro na conta. Tem gente que não tem a paciência de esperar um determinado ciclo para ter de volta aquele dinheiro. Ele prefere ficar ele acumulando. E no final o fator tempo ele é decisor para você conseguir chegar no objetivo. Se você tiver uma vida disciplinada, você vai conseguir chegar. Agora é só ter paciência. Puxando esse gancho que você falou da construção civil, né? Eu tenho pouquíssima expertise, mas eu sempre tive a sensação que a construção civil e o agronegócio eram as bases principais para de pé. Pode ser que seja somente percepção, inclusive. Em 2020 e 2021, todo mundo mergulhou de cabeça nos day trades da vida e no mercado financeiro. É a galera comprando ação da Oi e vendendo a cada 5 minutos, só para dar trabalho para quem vai fazer o imposto de renda, depois não queria nem pagar a declaração. Trabalho, caramba. A pessoa nem ganhou dinheiro, mas ela ficou lá fazendo as movimentações dela. E a galera falava, não, mas para ficar rico eu preciso estar no mercado financeiro. Para estar rico eu precisava estar no mercado financeiro. Como que tá hoje? Essa galera perdeu um pouco do tesão, abaixou a bola, começou a entender que existem outras possibilidades. Você acha que o mercado está mais aberto a pensar que não é só o mercado financeiro que de repente vai dar rentabilidade, como a própria questão de negócios e o negócio imobiliário? Como que você vê esse movimento, Bruno? Independentemente do setor, a gente vai falando de uma relação de compra e venda. Comprar e vender algo vai dar retorno. E aí você tem que avaliar risco e velocidade de retorno. Vou dar o exemplo de novo do carro. Mudou abruptamente o valor dos carros e muita gente passou a comprar e vender carro. Já existe um comércio muito antigo disso, muita gente faz dinheiro, fez uma boa vida nesse sentido, com compra e venda de automóvel. Seja na ação, seja no ramo imobiliário, você só vai entender daí os parâmetros. Obviamente que no agronegócio são valores totalmente diferentes, tem um tempo de maturação. Um exemplo do agro que eu aprendi com um amigo meu que eles têm fazenda. Eles pararam de fazer a produção da fazenda porque numa época de seca,
ou de cheia, eles perdiam a produção. Eles passaram a arrendar o espaço. Aí um produtor rural mesmo, com capacidade, tem 10 localidades, onde ele faz um preço médio e ele ganha dinheiro com aquilo. Então, a gente tem que entender um pouquinho o quanto que eu estou colocando de energia naquilo e o quanto que se der errado, que daí volta a tese do gerenciamento de risco. Se der errado, quais as alternativas eu tenho? Aonde eu estou posicionado? Né? No termo de mercado financeiro, é onde eu estou redeado. Qual que é a minha proteção? O que eu tenho como recurso ou alternativa para não continuar afundando o meu barco? Ou, se o meu barco afundar, eu tenho um colete salva-vidas? Tenho um bote, dependendo do tamanho do meu barco? Então, plano B e C. Assim, tem que ser só plano A? Eu entendo que tem que ser só plano A. Mas conforme a situação ela vai migrando para um resultado, você tem que conseguir solucionar o seu problema. Não necessariamente isso vai ser um plano B, mas você tem que solucionar o seu problema. Então, teve gente que aplicou dinheiro no mercado financeiro? Sim, muita gente perdeu dinheiro. E muita gente ganhou dinheiro. Mais gente perdeu do que ganhou, porque sempre vai ser assim. Porém, teve gente que investiu dinheiro em carro, fez renda. Teve gente que na construção fez renda. Nesse modelo de negócio mesmo da construção, como a gente iniciou o ano passado, foi até uma surpresa para mim a velocidade de compra e venda de casas em condomínio. Assim, é absurdo, cara. Eu achei que não tinha essa velocidade. Porque também tem um fator de movimentação demográfica também, né? Sem dúvida. Existe isso. Então, sempre o comportamento como base de tudo, mas o comportamento na pandemia, por exemplo, das pessoas saírem de grandes centros, influenciou questões imobiliárias em várias áreas, porque houve alteração demográfica, né? Você que é um imigrante na nossa cidade, Sim. né? A gente não é natural da mesma cidade, mas Sim. estamos na mesma região. O processo migratório para a nossa cidade mostrou oportunidade no ramo imobiliário. Mas isso é um consenso nacional. Houve muito disso, das pessoas estarem mudando para outras cidades. Seja da nossa cidade até para um outro estado. Sim. O preço dos imóveis, ele subiu. O próprio apartamento, como eu citei de exemplo, o que a gente pagou lá atrás no preço do metro quadrado, ele dobrou. Mas, obviamente, teve inflação do dinheiro, mudou muita coisa. Falando de mercado, o preço do dólar é outro hoje em dia. Cara, hoje em dia, para você ir para os Estados Unidos, cara, você vai gastar muito dinheiro. Tem muita gente indo e às vezes não tá fazendo conta. Sim. Mas, cara, você olha assim, a quantidade de dinheiro que você vai gastar numa viagem. Cara, Disney é legal? Para quem já foi, é incrível. Mas, cara, com aquele montante de dinheiro que você faz na viagem pra Disney, às vezes você faz umas 3, 4 viagens pro Nordeste bem feitas, assim, aqui no Brasil. Então, por isso que a gente... E se não vai com a cabeça boa de pensar que você ganhou em real e tá gastando em dólar, ferrou. Sem contar a hora que chega lá, cara. Às vezes você vai gastar um carro popular numa viagem dessa. Assim, não é certo ou errado. Sim. Mas é você olhar para os seus paradigmas, para a direção que você quer ir, para as oportunidades, as experiências que você quer viver. Então, vai muito disso, de não estar numa bolha, você furar a bolha, mas legal. E aí, por objetivo. Ah, tem gente que nunca foi pra Disney e tem o objetivo de ir pra Disney. Então, faça pra ir. Aí você não vai conseguir fazer outras viagens. Ou se você vai querer fazer aquisição de um carro, talvez não seja aquele carro. Hoje mesmo a gente tava conversando, vindo pra cá. Um dos nossos amigos comentou: tô até interessado em trocar de carro. Mas ele falou, mas a minha prioridade é a compra do apartamento. Essa clareza que nós temos que ter com relação às finanças. Entre o que eu quero e eu devo, existe Tem que ter responsabilidade. Uma delimitação, né? Tem que ter responsabilidade. Então, se você puder conciliar os dois, beleza. Okay. E aí também é isso. A gente não pode ser apegado ao material, eu entendo. O material é transitório. Se a gente entender que na nossa vida nada é nosso, como que assim nada é nosso? Porque a gente vai passar por aqui e tudo vai ficar. A única coisa que não vai ficar é a nossa alma. Exatamente. Então, nesse sentido, usufrui, deixa aí um legado, seja patrimonial, um legado com relação à família. Eu bato muito na tecla da família nos trabalhos que a gente for fazer, ou que a gente fez até agora. Se a família não estiver envolvida, eu entendo que há uma vulnerabilidade gigante para a prosperidade do negócio. Se o marido e a esposa não têm uma comunhão, não precisa ter know-how do negócio, mas precisa ter uma comunhão e um consenso que aquilo gera fruto, gera resultado, existem mais famílias envolvidas, até para os filhos valorizarem isso. A gente vê empresas que perpetuam no nosso mercado brasileiro, de uma forma sem definir segmento ou nicho, são as empresas que têm uma governança corporativa muito bem estabelecida para que os próprios familiares possam ocupar cargos. Conversando até com meu sogro, de um cliente da época que ele trabalhou na indústria,
é muito interessante. É uma família de um outro estado e os caras têm muito resultado financeiro assim absurdo. Só que para as pessoas ocuparem cargos lá dentro, tem 2, 3 faculdades que você tem que fazer, tantos cursos. Cara, isso é governança. Isso dá chancela para que essa família perpetue por muitos e muitos anos na gestão dos negócios dela. O negócio fica perene, né? Com certeza. Brunão, a gente vive um momento que tá todo mundo muito cansado, falando em relação à economia. Eu sei que existe muito mais, uma complexidade muito maior do que aquilo que a gente imagina em relação a como as coisas se comportam na economia brasileira. Mas todo mundo achava, não, porque a gasolina vai descer, porque o carro vai descer, e não desceu, né? Eu lembrei do meme, não desceu, e muita gente não desceu para descer também porque tá com endividamento. Sim. Como que se a gente deixasse de forma leiga para nossa audiência, como que você vê esse movimento econômico em nível nacional? Obviamente, sei que não tem uma verdade absoluta, mas você que está no dia a dia, conversando com o B2C, né? A gente vê muito a questão da economia, o business, né? A empresa, como que o mercado está se movimentando, mas no dia a dia todo mundo é uma pessoa física, né? Sim. Como que você vê esse reflexo e como a gente consegue se esquivar, na maior parte das vezes, dos problemas que esse descontrole econômico influencia no nosso dia a dia? A gente tem que olhar para as oportunidades. Vou dar um exemplo de um outro casal de amigos que aproveitam muito bem a Black Friday para fazer a aquisição de uma viagem. Se for num tempo não programado, essa mesma viagem vai custar o dobro, às vezes até o triplo. Uma viagem para um resort no Nordeste. Então, a economia. O que a gente tem que ter entendimento é comprar passagem aérea para uma viagem de terça e quarta é mais barato do que quinta, sexta e sábado, ou até o próprio domingo que as pessoas têm que voltar. Então, você enxergar essas oportunidades, se doutrinar a usufruir, aproveitar delas, a própria Black Friday, que tem muito mito em cima dela, existe muita oportunidade mesmo, de aquisição. Então, você ter esse senso de paciência para esperar a oportunidade que vai caber no seu bolso, na sua realidade, no seu contexto, isso é muito importante. O que acontece? As pessoas elas querem aproveitar o momento, não fazem conta, jogam o boné o outro lado do muro, nem sabe se vão conseguir pegar. Eu, no meu passado, já vi gente descendo pro litoral que tinha só um único dia para aproveitar. Claro que o contexto de vida daquelas pessoas não consegue programar, mas sim. Eu quero dar o exemplo. As pessoas iam no dia 31, dentro de uma Kombi, nada contra a Kombi, eu acho legal a Kombi, mas iam lá para curtir a virada, não tinham onde dormir, não tinham onde ficar, tomava banho de garrafão 2 litros de água e voltava no outro dia. Era uma experiência diferente? Claro, baseado no contexto deles, era o melhor acesso que eles tinham. Mas tem muita gente que pode ter uma iniciativa de viajar um pouco depois. Eu vejo muita gente hoje em dia não viajando na virada, indo mais para final de janeiro, mais começo de fevereiro, que os preços caem. Que você devia ser jovem, com essa energia de não tomar banho, de não dormir. Mas eu não tava nessa Kombi, não. Devia ser um público jovem com energia, porque eu não teria essa energia, sou idoso. De tudo do ponto de vista... As pessoas se desafiam, às vezes, para cumprir um desejo e se endividam e fazem loucuras e atravessam, né, o oceano para buscar uma oportunidade ou uma experiência. Mas tudo que a gente fizer de uma forma consciente, a gente consegue atingir o objetivo de uma forma que eu digo de gerar um resultado mesmo. Esse é o meu entendimento para o alinhamento do que você quer. Legal. Bruno, no seu dia a dia, você atendendo a pessoas físicas e que muitas vezes estão conectadas com negócios, quais são os principais desafios que você acha que seu público é um público que está empreendendo, né? Que está liderando? Quais são os principais desafios que o seu cliente enfrenta no dia a dia para conseguir performar nas finanças? Em relação às finanças, é gestão. A gente negligencia o óbvio, que é anotar os custos básicos, fazer um levantamento. E eu digo a gente porque muitas vezes eu já fiz isso também no passado e o aprendizado ele vale para a gente mudar esse tipo de situação. Então, não desprezar a responsabilidade e o compromisso de ter um caixa, uma reserva, estar atento para as mudanças. Porque recentemente fazendo uma reunião com um empreendedor, 3 sócios. E aí, a empresa é saudável, a gente tem caixa. Aí eu falei, tá, mas se você quiser mandar agora todos os funcionários, vai ser esse caixa suficiente? Não. Ele até falou que era, né? A gente, obviamente, Sim. não entrou no detalhe das contas. Mas eu tenho uma certa dúvida do ponto de vista porque eu não vi os números. Então, muitas vezes a gente acha que está indo por um caminho, mas não olha de forma atenta
para o que a gente precisa ter de requisito para cumprir aquele objetivo. Então, quando o empreendedor ele não está ciente do que está acontecendo, e ao mesmo tempo tem algumas situações que eu converso com um dos meus sócios, eu falo, cara, é curioso, porque às vezes você monta um negócio, esse negócio ele vai tudo controlado, com planilha, com análise SWOT, faz todo um trabalho que eu sei que você faz um trabalho muito legal, né, no que você presta aí de mentoria para os seus clientes. E, cara, às vezes aquele tiozinho que tá há 45 anos com o bar na esquina lá, nem anota as coisas e o negócio perpetua. Às vezes ele formou 2 filhas em medicina. Então, tem coisas que, claro, é um pouco dificultoso da gente entender. Mas, no final do dia, o cara, de alguma forma, ele sabe que tá sobrando mais dinheiro do que ele tá gastando. E aí ele vai por esse comportamento. Alguns empresários que eu já pude ter a oportunidade de conversar, num determinado número, e eu tô falando assim, coisas acima de 100, 150, 200 mil de despesa mensal, eles não fazem a conta do ganho, eles fazem a conta só do que tá saindo mesmo. Há um controle para não ver se tá indo algo pro ralo do ponto de vista alguém roubando, ou alguma situação, né, que não é para estar acontecendo, mas do ponto de vista eles pouco olham para a entrada do fluxo. Então, se você não está numa conta justa do que está entrando e está tendo um fluxo de receita muito bom, vale a pena você entender qual que é o padrão de vida que você quer levar para aquele momento, poder fazer o máximo de reserva do ponto de vista para você não depender de situações, porque o dinheiro ele te dá acesso e ele te dá também um poder de escolha para as coisas do dia a dia, né? Seja escolher um bom plano de saúde, um bom hospital, coisas que, a depender da situação, vão mudar, né, as decisões e os resultados da sua vida. Então, é muito importante esse olhar, mas orçamento, para mim, acho que é uma das principais palavras que eu tenho falado nos últimos tempos. A pessoa define um orçamento, seja um orçamento familiar ou um orçamento de empresa. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de empresa, eu falo que cuidado para não levar um conceito empresa para dentro de casa. Sua casa ela não é uma empresa. Então, você pode, sim, usar algumas ferramentas, mas a casa ela é uma relação entre o marido e a mulher totalmente emocional. Existem fatores racionais, porque se a gente for tornar um relacionamento, principalmente uma família, 100% racional, isso sucumbe, ele não perpetua. E aí, nesse sentido que entra o trabalho que a gente faz de mentoria, para ter alguém ali ou repreendendo ou orientando. Um moderador. Precisa, porque na intimidade do casal, dependendo do que você fala, a aceitação ela é muito baixa. E aí são assuntos que é chato ao mesmo tempo que é gostoso falar de dinheiro quando você tá ganhando. Mas é sensível. Sensível é uma palavra mais correta. Então, esse ponto de sensibilidade com o intermediador facilita a comunicação e diminui esse nível de tensão. Porque ninguém gosta de ninguém repreendendo. Porque se, né, eu sei que você, no caso, você não é muito do futebol, por exemplo. Sim. Mas tem muito homem que, cara, o futebolzinho do cara é irretocável. Assim como o salão de beleza para a esposa também é irretocável. E aí, como é que eu vou dar mais importância? Que o futebol do cara é menos importante que ir no salão de beleza? Não tem, porque são pessoas diferentes. Sim. Mas Com tem individualidades, né? Exato. Eu falo que num casamento, na gestão do casamento, a família é a prioridade. Então, primeiro vem o nós, para depois a gente respeitar as individualidades. Se a individualidade tiver que passar o nós, que seja de uma forma consciente e conversada, respeitando, porque senão vira uma briga, vira uma disputa e aí a gente vê um monte de casamento sucumbindo porque as pessoas estão pensando muito mais nelas do que no próprio casamento. O senso de coletividade, né? A gente vive tanto nas relações com cônjuge, mas também nas relações de amizade, relação com colega de trabalho, sociedade. A gente vive uma tendência de focar muito no eu, né? E não ver o coletivo, né? Muito individualista, né? E isso é um problema para a sociedade como um todo, né? O que eu entendo do eu? O nosso eu é a prioridade. Porque se a gente Sim. não estiver bem, a gente não consegue fortalecer as relações. Sim. Seja com os pais, com os irmãos, e na formação e na manutenção da sua família. Mas o eu, ele só é fundamental para ele poder servir. Então, se eu estiver bem, eu como prioridade na minha vida, eu vou conseguir ser a melhor pessoa dentro do meu casamento, dentro do meu regime familiar, com os meus filhos. Se eu não estiver bem, esquece. Nada vai funcionar e tudo vai atrapalhar. Só que até tem um objetivo de falar disso. Você ser relevante, mas do ponto de vista de ser coadjuvante. Eu tenho um projeto pessoal que eu até ia falar um pouco aqui, mas as pessoas elas têm que entender o ato de ser coadjuvante. Porque fala muito disso do protagonismo. Sim.
Mas dentro das relações, se você souber, obviamente, ter seu espaço de protagonista, mas ter influência em ser relevante de uma forma sendo coadjuvante, cara, eu acho que aí tá um ponto muito importante das pessoas tomarem atenção. E o pulo do gato. Eu acho, cara, pra mim é isso. Irmão, e as pessoas que querem conhecer um pouco da sua metodologia, dos seus projetos, né? Vários projetos aí à frente, nesse novo momento aí de carreira, como que as pessoas conseguem conhecer um pouquinho mais do seu projeto? A gente tem a formação da Nelop, é um novo conceito dentro do trabalho que a gente já vinha trazendo aí ao longo dos últimos 4 anos. Se você for procurar nas redes, Nelop Finanças, né, @Nelop Finanças no Instagram. A gente ainda está em desenvolvimento de alguns materiais. A gente vai participar de um evento agora em abril em Sorocaba, então convido as pessoas a acessarem lá, vai ser muito importante. E aí, de alguma forma, a gente vai divulgar. A gente tem trabalhos dentro de igrejas, dentro de sindicatos, dentro de escolas, para levar um nível de consciência de que... De educação, né? Educação como um todo, porque se a gente se comportar respeitando o que as finanças nos trazem de resultado e de acesso, muita coisa muda no jogo da vida. Muito bom. É isso E mesmo. você também, no seu perfil pessoal, você produz muito conteúdo, né? Sim. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? @Bruno Sodré de Souza, tá lá. Muito bom. Brunão, obrigado pela companhia. Sempre bom ter você aqui, trocar muita ideia. Se a gente fosse gravar podcast sobre todos os temas, a gente gravaria uma maratona de 24 horas. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de levar conteúdo pra galera e não ser um tabu falar de dinheiro, né? Sim. Falar de dívida, Sim. né? Falar de dificuldade. Eu acho que não pode ser um tabu e se tirar essas escamas dos olhos em relação a essas situações é o primeiro passo para a gente conseguir prosperar. O medo de errar nos impede de ganhar. Isso aí. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de cometer alguns equívocos financeiros, mas todo aprendizado que você não cometa os mesmos erros. Eu acho que isso que é válido. E se a gente for conversar com pessoas que têm uma jornada empreendedora aí, você vai ver que as pessoas passaram por dificuldade, passaram por um vale, mas todo vale tem a sua saída. Então, vale a pena, ouse, não tenha medo, acredite, sempre é tempo de renovar. E ao longo da jornada da vida a gente vai pegar vários nomes de grandes empreendedores que começaram depois dos 40, 45, 50. Nunca é tarde. Nunca. Isso aí. Obrigado, Brunão. Obrigado a você. Um abração. Prazer. Galera, muito obrigado pela companhia em mais um podcast. Você que quer acompanhar todos os nossos conteúdos, nossos vídeos, vocês nos acham em todas as plataformas de vídeo e áudio como @Papo Empreendedor. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, lá no Deezer, no Spotify, deixar seu like lá para fortalecer esse projeto aí de democratizar o empreendedorismo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.